Obrigado, Mayara. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E esse é, como a Mayara mencionou, esse é o primeiro webinar do programa Educa GSH. Em novembro de 2020, o Grupo RPH ele entrou na plataforma chamada GSH Corp. Hoje a GSH Corp é uma plataforma, uma empresa que focando no mercado de saúde no Brasil. A gente olha muito para o sistema da saúde, olhando realmente naquelas áreas onde realmente existe aí oportunidades e dificuldades para o sistema de saúde. Então, a GSH Corp ela é controladora do Grupo RPH, que é a nossa vertical de radiofarmácia e medicina nuclear, que atua tanto na produção de radiofármacos quanto no segmento de radiofarmácia centralizada. Estamos agora ampliando o nosso espectro na área de industrial com a instalação do ciclotron e da unidade industrial em Itupeva. E temos também como vertical irmã a GSH Hemoterapia e Terapia Celular, que é hoje a empresa líder no mercado de hemoterapia e terapia celular no Brasil, atuando em mais de 220 agências transfusionais do Brasil. Então, hoje nós estamos cada vez mais focando em olhar para o sistema de saúde e gerar esse tipo de solução para os nossos clientes, as redes, as cadeias e os serviços que atuam tanto em medicina nuclear como na área de hemoterapia e terapia celular. Bom, então, partindo um pouco para a aula de hoje, então a gente vai abordar como primeiro webinar terapia em LUTES-PSMA, seleção de pacientes, resultados clínicos e desafios dessa tecnologia no mercado brasileiro. Nós temos aí uma curva de aprendizado já de 2 anos que a gente quer compartilhar com todos vocês. Só passar o primeiro. Só um segundinho. Bom, eu vou tomar liberdade, até porque a ideia hoje é o Dr. Dalto, que eu vou apresentar na sequência, aborde de maneira mais profunda. Vou passar para vocês aqui alguns slides, dando um panorama desses primeiros 2 anos de dispensação e de trabalho nessa tecnologia, dessa plataforma que nós estamos criando do teranóstico para tumor de próstata no Brasil. Então, a RPH ela iniciou a manipulação e dispensação de doses de LUTES-PSMA por intermédio da nossa radiofarmácia centralizada, alocada em São Paulo, no início do ano de 2020, certo? Hoje nós temos no Brasil, e isso é um conhecimento público, e a Sociedade Brasileira nos ajudou a atualizar isso, nós temos hoje 131 serviços de medicina nuclear no Brasil habilitados a trabalhar com o lutécio, o radioisótopo lutécio, certo? Isso são dados, inclusive, da CENEM. E desses 131 serviços de medicina nuclear no Brasil, 30% hoje desses serviços já incluem em sua rotina terapêutica o uso do radiofármaco LUTES-PSMA em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Então, realmente é um número bem interessante, uma vez que todos sabem que ainda esse radiofármaco, esse procedimento terapêutico não é coberto pelo sistema tanto privado quanto público de saúde, não está no rol da ANS ainda. Vou passar aqui. Desculpa que tá. Bom, esse outro slide mostra para vocês um pouco do cenário, certo? Você pode observar aqui todos os estados da federação. A gente tem um mapa de todos os serviços, a quantidade de serviços habilitados a trabalhar com esse radioisótopo, certo? Aqui eu faço até um comentário interessante. Muitas vezes o serviço de medicina nuclear, ele submete para a CENEM a inclusão do lutécio no seu plano de proteção radiológica, e muitas vezes ele acaba solicitando 200 milicuris, 400 milicuris por semana no seu plano de proteção radiológica. Eu não vou entrar aqui muito, não sou físico, mas vou falar aqui de uma maneira um pouco mais superficial. E acaba tendo dificuldade de conciliar o plano terapêutico e a sua genoterapêutica com a terapia de tumor endócrinos, com o uso do lutécio-dotatate e com o lutécio-PSMA. Então, hoje é muito interessante, quando o serviço vai fazer esse plano de incluir lutécio na sua rotina, eu sempre recomendo já solicitar pelo menos 1 quiri semanal, certo? Porque realmente é uma demanda que vem crescendo e a gente observa isso em todos os serviços que estão implementando esse tipo de terapia. Você pode olhar, então, os habilitados e os que já são atendidos com lutécio-PSMA, certo? A quantidade ainda ela é bem menor por uma série de fatores. E ali embaixo tem um comentário interessante. Para fazermos lutécio-PSMA, ou para fazermos, inclusive, o lutécio-DOTA, não basta ter o radiofármaco para o tratamento, seja o emissor beta-, seja o emissor alfa.
certo? Nós temos que entender que nós estamos falando de teranóstico. Então, a gente tem que realmente, cada vez mais, se preocupar em desenvolver toda uma plataforma de teranóstico no Brasil. Não adianta nada um serviço, por exemplo, no norte, certo? Querer fazer no teste PSMA ou no teste DOTA e não ter disponibilidade do radiofármaco para marcação com o peptídeo DOTA-TOC, DOTA-TATE ou PSMA. Então, cada vez mais é importante a gente casar a disponibilidade do radiofármaco para o PET-CT, fluor-PSMA ou galho-PSMA, com os serviços casando, porque é inevitável que tem que ser feito o acompanhamento do paciente com as imagens de PET-CT. Então, hoje, um dos grandes desafios de escalar o negócio de teste PSMA é realmente conseguir colocar de maneira eficiente, a um custo razoável, o galho PSMA ou o fluor PSMA para essas regiões fora dos grandes eixos. Esse é um grande desafio que nós estamos trabalhando e criando soluções para que isso seja possível. Bom, esse outro slide mostra, então, realmente um ponto bem interessante. Já dispensamos, nesse intervalo de tempo, como eu falei para vocês, 481 doses de Lutece PSMA. É um número muito interessante, certo? Hoje o Brasil, muito por mérito da comunidade de medicina nuclear, hoje o Brasil é um dos principais países no mundo no uso desse radiofármaco, certo? Está entre os 5 principais países do mundo no uso desse radiofármaco. Obviamente, não estamos falando de Estados Unidos e Alemanha, que tem uma tradição, a própria Austrália, mas realmente é um volume interessante, certo? E já entrou em terapia com o teste PSMA 188 pacientes. E eu vou direto para um ponto interessante. Dos 188 pacientes, e aí foi esse o motivo que, inclusive, nós convidamos o Dr. Dalto para participar desse webinar, 43% dos pacientes finalizaram todo o ciclo terapêutico e tiveram realmente êxito nesse protocolo terapêutico. Certo? É um número que a gente, inicialmente, quando a gente começou a trabalhar nos primeiros 12 meses, esse número flutuava em torno de 23% a 30%. Era um número muito baixo. De cada 10 pacientes, nós tínhamos aí menos de 4 pacientes que concluíam o ciclo, por N motivos, por piora do paciente, por óbito do paciente. E a gente viu realmente que precisava ter realmente uma discussão melhor sobre o critério de seleção e em que momento esse paciente entraria na terapia com lutécio, PSMA. E é uma curva de aprendizado importante. O estudo Vision da Novartis está ajudando muito, está colaborando muito para essa curva de conhecimento e de melhor critério, melhor seleção do paciente para esse protocolo terapêutico. Além disso, cada vez mais a gente vê que o uso do teste PSMA, o uso associado a outros medicamentos terapêuticos, quimioterápicos, ou até mesmo outros radiofármacos terapêuticos em associação, tem alguns protocolos de estudos que mostram realmente até alguns resultados bem positivos associando esse radiofármaco a outros medicamentos terapêuticos. Bom, então aqui eu fiz alguns comentários que a gente nota realmente um comportamento diferente de entrada de pacientes e de conclusão dentro desse pool de serviços de medicina nuclear. Então a gente acha que realmente a gente tem que investir bastante nessa discussão do critério de seleção do paciente, certo? A gente observou no período de 6 meses a inclusão de novos serviços atuando e cada vez mais o paciente entrando no momento correto, melhor para esse protocolo terapêutico. Não vou aqui entrar nessa discussão, sou farmacêutico de formação, e a gente vê realmente o impacto positivo do estudo Vision, como eu mencionei, certo? E a nossa ideia cada vez mais é trabalhar de maneira cada vez mais investindo nesse programa de educação continuada, trazendo realmente profissionais para uma discussão, para que a gente possa ter a comunidade de médicos nucleares cada vez mais dominando, não somente entendendo a importância do teste PSMA, todo mundo já tem muito bem precificado, mas entendendo como manejar corretamente o paciente nesse protocolo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero realmente, o foco do nosso webinar de hoje realmente é passar para o médico nuclear especialista, e eu, então, tenho a honra de apresentar um médico que eu admiro muito, é um profissional que há muitos anos vem atuando de maneira muito ativa, trazendo inovação, discutindo e sendo um batalhador de toda essa área nova de teranóstico na medicina nuclear. Cada vez mais o teranóstico realmente é o que vai colocar a medicina nuclear num patamar diferente, certo? Colocando de verdade no mundo da terapia oncológica. O Dr. Dalto Anjos é médico nuclear formado pela USP, especialista em medicina nuclear pela Unicamp,
e é doutor em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília e ocupa hoje o cargo de diretor da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Então, eu tenho muito prazer em convidar para ministrar a webinar de hoje, o Dr. Dalto Anjos, um amigo aí particular. Por favor, Dr. Dalto. Obrigado pelas palavras gentis, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre o tratamento com o TSC-PSMA. A minha ideia é dar um enfoque um pouco mais prático, fazer um contraponto entre o que tem na literatura e o que a gente tem na prática no Brasil, que eu acho que é isso que todo mundo que está nesse meio de medicina nuclear, de teranóstico, tem interesse de saber e aprimorar, né? Então, deixa eu ver se eu já tenho o controle dos slides. Sim, né? Tá bom, então, vamos passar então para a aula propriamente dita. Deixa eu só esconder aqui a câmera que está me atrapalhando um pouquinho. Perfeito. Bom, essa é a nossa agenda, então minha ideia é dar uma leve introdução, um conceito básico, né? Falar como que a gente tem selecionado os pacientes, os protocolos existentes, o que a gente usa para fazer seguimento desses pacientes, a eficácia do tratamento, as potenciais toxicidades, quais são os principais desafios, falar um pouquinho da literatura e fazer algumas conclusões. Bom, não tem como falar de PSMA-lutécio sem falar um pouquinho do princípio básico, que é a molécula, né, do PSMA, que é uma proteína de membrana específica de câncer de próstata, não tão específica assim, a gente sabe que é expresso por alguns outros tumores, mas no câncer de próstata, especificamente, a expressão é muito alta. E esse aqui é o alvo do nosso tratamento. Nós marcamos alguns peptídeos com radioisótopos que podem ser para diagnóstico, como no PET, ou no caso do Gallium-68 ou Flu-18, ou eventualmente o lutécio, ou algum outro emissor de radiação beta ou alfa, para a gente poder, então, tratar os doentes, né? Levar uma radiação que possa ser citotóxica e ter um resultado oncológico positivo. Esse é um slide para exemplificar por que o câncer de próstata ele é o principal ator aí, o principal alvo desse tratamento, porque estudos de imunistoquímica já demonstraram que o câncer de próstata, o adenocarcinoma de próstata, ele expressa intensamente, né, aqui corando aqui pela imunistoquímica, a molécula, o PSMA na membrana. E essa intensidade dessa expressão dessa molécula é diretamente proporcional ao SUV, diretamente proporcional à captação que a gente vê no PET scan. Obviamente, sempre, na medicina, a gente nunca pode falar sempre, né, nem nunca, né? Existe uma pequena porcentagem de 5 a 10% de carcinomas de próstata que são PSMA negativos. Esses pacientes não têm a aplicação da gente fazer o tratamento com PSMA-lutécio. E como saber isso, né? Se o paciente pode ou não, enfim, aí vem aquela questão do princípio do teranóstico, né? A gente trata aquilo que a gente vê. O teranóstico é basicamente a gente ter uma mesma molécula que pode ser marcada com partículas para diagnóstico ou partículas para terapia, né? E no caso aqui, o nosso alvo é o PSMA. O PSMA é a molécula que vai, a proteína de membrana que vai ser o sítio onde a gente vai ligar os peptídeos, né? E esses peptídeos vão carregar aí um radioisótopo que serve para diagnóstico ou para terapia. No ecossistema do câncer de próstata, a gente tem várias especialidades, vários métodos de diagnóstico, de análises clínicas, de radiologia e diagnóstico por imagem, patologia, mas a medicina nuclear tem ocupado, então, aí várias etapas, né, nesse ecossistema, desde o diagnóstico com PET-PSMA, e também agora a terapia com aí os radioisótopos, o PSMA-lutécio e o rádio-223 que estão disponíveis no nosso meio. Quais seriam, então, as indicações do PSMA-lutécio? É um paciente que tem um adenocarcinoma de próstata metastático, resistente à castração. Frequentemente, esses pacientes vêm já tendo feito uma quimioterapia e resistente, ou com resultados negativos à quimioterapia. Nem sempre, mas frequentemente, os pacientes já passaram por terapias com o rádio-223. E um pré-requisito básico de imagem é que ele tenha lesões ávidas no PET-PSMA. O que vem ser, então, a resistência à castração? Esse paciente, ao longo da vida, ele usa várias terapias antiandrogênicas, né? Então, se nós lembrarmos, o hormônio masculino, a testosterona, ele alimenta
o câncer de próstata, e todas essas terapias que o paciente usa ao longo da vida se destinam a fazer uma castração química, ou às vezes até uma castração cirúrgica, né, que é usada para inibir a ação da testosterona e ter uma inibição do crescimento da doença, né? O câncer de próstata, ele precisa ter essa inibição da testosterona. Existem diversos tipos de drogas, né? As mais comuns aí que a gente tem, que os pacientes chegam usando, são esses antiandrogênicos de segunda geração, a abiraterona e a enzalutamida. Frequentemente os pacientes têm usado antes de fazer a terapia com lutécio. Então, no timeline, né, do câncer de próstata, inicialmente vem a terapia local, que pode ser cirurgia ou radioterapia, e invariavelmente esse paciente, depois de um tempo, começa a subir o PSA, e aí os médicos entram com essa terapia antiandrogênica. Em algum momento da doença, essa terapia começa a ficar mais resistente, o PSA começa a subir de novo, e aí que começa a entrar os nossos tratamentos, né? Tanto o rádio 223 quanto o PSMA lutécio, né? Então, a gente tem um cenário de, geralmente, que o paciente a gente chama de terceira linha, né? Porque o paciente já fez uma terapia antiandrogênica primária, fez uma terapia de segunda linha, que pode ser antiandrogênica, quimioterapia ou até mesmo rádio, e num terceiro momento ele entra, então, com o PSMA lutécio. Quais seriam, então, as contraindicações ao tratamento com PSMA lutécio? Paciente com pouca expectativa de vida, menor de 6 meses, um ECOG, que é uma escala de performance maior ou igual a 3, eu vou mostrar um pouquinho o que é isso mais para frente. Paciente incapaz de atender os requisitos de radioproteção, com hidronefrose obstrutiva, e muitas vezes a gente abre mão da cintilografia com DTPA para ver isso, com uma disfunção renal hepática progressiva, então com uma taxa de filtração glomerular menor que 30, creatinina maior que 2 vezes o normal, ou enzimas hepáticas maiores que 5 vezes o valor de referência. Pacientes com uma medula óssea suprimida, com leucócitos menores do que 2.500 ou com plaquetas abaixo de 75.000, também não é recomendável fazer o PSMA lutécio. Pacientes com sintomas de compressão medular ou com fraturas instáveis também não é interessante. O ECOG é uma escala de performance bastante usada pelos oncologistas. O paciente com ECOG 0 é o paciente normal, né? O paciente com ECOG 1 que tem alguns sintomas, geralmente uma dor, mas deambula e trabalha normalmente, faz todas as atividades regularmente. ECOG 2 é aquele que já passa um tempinho acamado, mas menos de 50% do tempo. ECOG 3 é aquele que já passa bastante tempo acamado e que precisa de cuidados intensivos. E aquele 4 é aquele que está restrito ao leito. Então, ECOG 3 e 4 não é recomendado a gente tratar com PSMA lutécio, porque são pacientes que têm uma expectativa de vida geralmente muito baixa. A seleção de pacientes geralmente passa por um tumor board, por vários especialistas, desde o urologista, o radio-oncologista, o oncologista clínico e o médico nuclear. A seleção de pacientes de lutécio, antigamente, ela tinha um grande entrave, que era uma ausência de literatura demonstrando ganho de sobrevida global. Isso eu risquei aqui com toda vontade no começo desse ano, em abril, quando o Trial Vision mostrou que os pacientes têm aumento de sobrevida global. Isso foi mostrado na ASCO, que é o Congresso Americano de Oncologia. Um dos entraves principais hoje em dia é o custo, né? É um tratamento caro até para quem tem bastante condição. Ele não está incluído no ROL-DNS, não está disponível no SUS. São poucos centros, né, que estão disponíveis. Se a gente comparar com centros que oferecem, por exemplo, a quimioterapia, os centros que oferecem o teste PSMA são muito poucos, e isso muitas vezes inibe a indicação desse tratamento, né? E também a gente tem que entender que o PSMA lutécio é concorrente de alguns tratamentos sistêmicos, como as quimioterapias, que muitas vezes estão na aba, estão no guarda-chuva dos oncologistas clínicos, e eles só vão indicar o PSMA lutécio depois de abrirem mão desses tratamentos sistêmicos. Isso aqui são os dados que o Oscar da RPH e o Rafael me cederam, né, que ajudam a gente a entender como que está o cenário no Brasil hoje, né? Então, no começo desse mês, eram 188 pacientes que iniciaram tratamento com PSMA lutécio, sendo que desses 44% concluíram o tratamento completo, fizeram pelo menos 4 ciclos. Tá? Porém, 41% interromperam o tratamento porque perderam performance. Isso significa que aí quase a metade dos pacientes tem uma indicação muito tardia do tratamento com PSMA lutécio. Isso é muito natural diante de todas essas dificuldades de acesso, custo,
de não estar disponível no rol da ANS, os médicos acabam postergando a indicação disso e muitas vezes quando indicam o paciente já está com uma performance não muito boa, com uma doença já muito avançada, e isso é uma desvantagem no nosso cenário de vida real do Brasil, né? Então, qual é o perfil do paciente candidato ao tratamento com lutécio? Isso é um choque para quem está na medicina nuclear, porque a gente está acostumado com os pacientes de iodo, né? O paciente de iodo é um paciente rígido, que tem poucos sintomas, que geralmente não tem muitas comorbidades, então é um tratamento que é liso, né? O paciente interna toma iodo, no dia seguinte já vai embora. A gente tem pouca dor de cabeça com o paciente que toma iodo para câncer da tireoide, né? Não é a mesma coisa para o paciente que usa o PSMA lutécio, seja um paciente geralmente idoso, bastante sintomático, que tem um ECOG, que eu brinco com os oncologistas, né, que chega até 2,99, 2,99, porque eles acabam segurando esse paciente, né, e o urologista já segura também antes de chegar no oncologista clínico. Então, quando chega no médico nuclear, já está com uma performance assim que não é das melhores, né? Não é aquele paciente que, igual do iodo, que chega andando, sorrindo, fazendo piada, né? Esses pacientes frequentemente têm dor, têm dificuldade de locomoção, muitos chegam de cadeira de roda, chegam com andador, são quase todos politratados e lembram muito aqueles pacientes que a gente tratava com Samário, né? Eu acho que quem já usou o Samário, quem é um pouco mais antigo aí na medicina nuclear, lembra dos pacientes que chegavam para fazer o tratamento com Samário, que eram pacientes já fim de linha, né? E o outro problema é que muitas vezes esses pacientes não têm recurso para cá com todo o tratamento, que é um impedimento também, né? Vamos ver que travou aqui um pouquinho. Agora sim. Bom, essas são as características dos pacientes que foram incluídos no trial que foi mostrado na ASCO desse ano, que é o Vision, né? Que foi um trabalho fase 3, prospectivo, que mostrou ganho de sobrevida do tratamento com PSMA lutécio. Vejam como o ECOG desses pacientes no Vision era diferente, né, da nossa prática diária. A grande maioria dos pacientes que foram classificados por Vision, eram ECOG 0 ou 1, né, mais de 90% desses pacientes em todos os subgrupos. E ECOG 2, menos de 10%, né? A COG3 nenhum, não era até critério de exclusão, né? Mas só para ver como a realidade do trabalho, do ensaio, né, da pesquisa, é diferente daquela realidade que a gente tem na prática clínica. Por isso que nem sempre os resultados são tão comparáveis, como eu vou mostrar mais para frente. Quais são os critérios de imagem, então, para qualificar o paciente como candidato ao tratamento com PSMA lutécio? Ele precisa ter, obviamente, lesões ávidas no PET-PSMA. Essas lesões precisam ter uma captação superior à do fígado. É importante excluir metástase hepática sem captação de PET-PSMA. E nesse contexto é interessante abrir mão do PET-FDG, porque algumas lesões, quando elas são FDG positivas e PSMA negativa, esses pacientes são melhores candidatos à quimioterapia do que o tratamento com o lutécio-PSMA. Deixa eu voltar aqui. Por que é interessante, por que é importante que as lesões tenham um SUV alto? Porque quanto maior o SUV, maior a dosagem que a gente vai dar para essas lesões em Graves, e obviamente quanto mais radiação a gente consegue entregar nessas lesões, melhor vai ser a resposta. Uma coisa meio assim, subjetiva, né? Meio óbvia, mas já está demonstrada aí pela literatura médica. Essa é uma tabela que que compara as características dos pacientes que foram incluídos no trial australiano, que é o terapia de fase 2, que comparou PSMA lutécio com quimioterapia, e o trial americano, que é o Vision, que comparou lutécio PSMA versus best standard of care, a gente pode dizer aí, cuidados paliativos, né? As grandes diferenças, assim, muitas semelhanças, né, eram pacientes metastáticos, com ECOG de 0 a 2, mas a maior diferença é que os australianos, eles são um pouco mais rígidos para incluir os pacientes, eles exigem que as lesões tenham um SUV, pelo menos uma lesão acima de 20, né, um SUV 10 numa lesão mensurável, e lesões com FDG negativas, ou pelo menos uma captação menor do que a do PSMA. E os pacientes no terapia tinham um PSA total maior que 20 ou em ascensão, né? E a situação então, isso causa um pouco de confusão, e é muito motivo de debate entre médicos aí, Austrália versus Estados Unidos, né?
os australianos defendendo que a gente deve fazer o PET-FDG também para todos os pacientes, e os americanos defendendo que não, né? Obviamente que tem um fundo aí de elegibilidade, de reembolso, né? Nos Estados Unidos o PET-FDG para câncer de próstata não é reembolsado, assim como no Brasil, e na Austrália é. Então, inclusive na apresentação na ASCO, os oncologistas que estavam debatendo o Vision falaram assim, puxa, se 85% dos pacientes foram elegíveis, tinham o PET-PSMA positivo, para que pedir PET-PSMA, né? E isso foge completamente daquele conceito que a gente tem de teranóstico, né, que a gente tem desde do iodo, que é tratar aquilo que a gente vê, né? Então, os pacientes não elegíveis no trial australiano, né, eram os pacientes que tinham, então, um PSMA claramente negativo em relação ao FDG, ou que tinham mais lesões discordantes, né, no FDG em relação ao PSMA, e aqueles elegíveis, aqueles que tinham um PSMA semelhante ao FDG, ou que tinham muito mais lesões, ou mais positividade, digamos assim, no PET-PSMA do que no PET-FDG. Na nossa prática, a gente não consegue fazer isso para todos os pacientes, porque tanto o PET-PSMA como o PET-FDG não são cobertos pelo convênio, o paciente tem que pagar do bolso. Então, na minha rotina, o que eu tenho usado é o PET-PSMA e eu procuro seguir, então, os protocolos, as diretrizes aí de uma positividade grande no PET-PSMA, mas não uso o PET-FDG para todos os pacientes, exceto aqueles que têm lesões PSMA negativas, principalmente hepáticas. Quais são os protocolos que a gente usa, então? O protocolo é relativamente simples, né? São doses fixas de 200 mg, que podem variar um pouquinho aí de 160 a 230. O intervalo que eu tenho usado é um intervalo de 6 semanas, mas em casos excepcionais a gente pode aumentar esse intervalo para 8 semanas. E a gente usa aí de 2 a 6 ciclos, em média 4. Tá? Há uma recomendação do guideline europeu de não passar 40 grays de dose acumulada renal se a expectativa de vida é maior do que 1 ano. Isso é outra dificuldade que a gente tem na nossa prática brasileira, porque poucos serviços conseguem fazer dosimetria, que também não é paga pelo convênio. A administração do PSMA-Lutece é simples, né? A gente precisa que o paciente faça uma hidratação oral ou endovenosa, e aqui um ponto de atenção, porque esses pacientes às vezes são cardiopatas e a gente não pode exagerar no volume, né? Geralmente a gente usa 1 ou 2 litros de soro fisiológico, com 20 ml por minuto. Eu faço de rotina ondacentrona profilática no dia da administração, e faço a administração do PSMA-Lutece lentamente. Não é necessário bom banho de infusão, como no teste DOT, tá? E a bolsa de gelo eu não tenho usado, o uso dela é questionável, eu vou mostrar para vocês por quê, mas tem alguns serviços que usam uma bolsa de gelo nas glândulas salivares, principalmente as parótidas, para protegê-las. Quais são os cuidados após a administração do PSMA-Lutece, né? Então, eu prescrevo a ondacentrona para os pacientes para eles usarem se tiverem náuseas e vômitos, embora isso não é muito frequente na minha prática, pouquíssimo frequente. Quando o paciente tem retenções urinárias, a gente consegue ver isso na cintilografia pós-dose, na varredura ou eventualmente fecal, a gente pode abrir mão de diuréticos ou laxantes. A dexametasona é importante para aliviar algum sintoma compressivo que esse paciente possa ter. Então, a gente usa dexametasona, um comprimido de 4 mg, né, no total de 20 comprimidos via oral, um comprimido um dia antes do tratamento, 2 comprimidos no dia do tratamento e um comprimido por dia nos 7 dias após o tratamento. Obviamente, hidratação estimula a salivação, como a gente costuma fazer nos pacientes do iodo, né? A gente precisa checar se o acesso venoso está pérvio, isso é importantíssimo para não ter extravasamento, anotar dados vitais, rotinas de enfermagem, né? Fazer um flush de 20 ml de soro fisiológico para evitar de ter uma retenção ali no sítio de punção venosa, que geralmente é periférico, tá? Mas pode ser central também. Encorajar a hidratação, como eu falei, e fazer, então, uma dosimetria, uma liberação pelos físicos após a administração do PSMA-Lutece, tá? A dosimetria, para quem usa dosimetria, a máxima para a medula óssea é de 2 grays, para os rins de 28 a 40, glândulas salivares 35. Para fazer a dosimetria é importante, é fundamental ter um SPECT-CT, poucos centros no Brasil têm SPECT-CT. Ela demanda aí 4 a 7 dias do paciente fazendo imagens sequenciais e não tem reembolso. Então, poucos centros realmente têm usado a dosimetria. A gente tem feito as doses fixas, como mandam o protocolo, tá? Como mandam os guidelines.
A radioproteção é relativamente simples, porque os pacientes, esse procedimento todo dura aí umas 3 ou 4 horas, né? Na minha rotina, eu faço a cintigrafia no mesmo dia, e eu sei que ela pode até ser feita mais tarde, e até melhor, porque a intensidade de captação melhora, então até 2 ou 3 dias após a administração do PSMA lutécio, mas esses pacientes, a gente precisa lembrar que eles têm dificuldade de locomoção, eles têm dor, e é uma judiação você dá o lutécio num dia e ele tem que voltar 2 ou 3 dias depois para fazer a cintilografia, roda, SPECT-CT, todas essas coisas eu não tenho feito. Eu faço só varredura e faço no mesmo dia, por uma questão aí humana, digamos, tá? A taxa de exposição é semelhante àquela da norma da CNEM, né? E os cuidados são semelhantes aos que a gente tem com o paciente com iodo, né? Os cuidados de proteção a gente recomenda por 5 dias, limitar contatos próximos, tudo aquilo que vocês já sabem aí da iodoterapia, né? Não dormir na mesma cama, dar 3 descargas, não compartilhar objetos de uso pessoal, etc. E aqui nessa varredura a gente entende por que é importante esses cuidados, porque há uma excreção urinária grande, né? E esses pacientes frequentemente usam aí absorventes, usam fraldas, então eles têm que ser bem orientados de como descartar também esses absorventes. O lutécio tem uma meia-vida de 6,7 dias, os fotopicos gama são bem pouco abundantes, mas já são suficientes para fazer uma imagem cintilográfica de qualidade. A energia beta do lutécio é de cerca de 0,5 megaelectronvolt e a penetração tecidual máxima de cerca de 2 milímetros. Então, ele tem características aí dosimétricas, físicas, bem interessantes e é um tratamento bem eficaz, né? Temos outros radionuclídeos que podem marcar o PSMA lutécio também, o rádio, o actínio, o tório, e enfim. E isso é uma coisa que depois eu quero pôr em discussão com o Rafael para a gente ver aí quando que isso vai estar disponível no nosso mercado, esperamos que em breve. A vantagem de marcar o PSMA com os radioisótopos emitores de alfa é que o alfa é muito mais eficaz para quebrar a dupla fita de DNA, então a gente tem uma possibilidade teórica de melhores resultados. Obviamente, isso muitas vezes também tem um custo que é uma maior toxicidade. Todo mundo que trabalha com PSMA marcado com lutécio, com actínio, tem se queixado um pouco dessa toxicidade, né? Um problema que a gente tem é que a gente não tem estudos de interação medicamentosas com PSMA lutécio, né? Não tem nenhum estudo associando enzalutamida, enfim, tem ainda alguns fase 1, fase 2, mas nenhum fase 3. Então, a gente recomenda suspender essas medicações que rotineiramente os pacientes usam. Quimio e radioterapia não deve ser feito nas 4 semanas imediatamente antes do tratamento, e o rádio 223 também. Existem 2 estudos que analisaram a proteção de glândulas salivares e foram muito interessantes porque eles usaram a bolsa de gelo somente de um lado. E eles viram que a captação no PET com PSMA foi semelhante entre as glândulas salivares do lado protegido pelo gelo e do lado não protegido. Tem esse trabalho europeu, né, que saiu no European em 2018, e tem esse trabalho aqui também do pessoal do HC, mostrando então que o SUV, né, do lado protegido, né, do lado que recebeu a bolsa de gelo e do lado contralateral foi muito semelhante. Então, esse é o motivo pelo qual eu acho que eu e a maioria dos serviços no Brasil não tem usado a bolsa de gelo para proteger glândulas salivares, que a gente chegou à conclusão que elas não funcionam. A influência da castração, isso é importante, né? Tem trabalhos mostrando que pacientes que usam a castração hormonal têm uma diminuição da captação no PET-PSMA, o SUV pode cair até 70% das vezes, e isso eu acho que é um motivo ainda para a gente fazer bastante pesquisa, porque é muito frequente esses pacientes de PSMA lutécio virem ainda usando o Zoladex, né? Que é um antiandrogênico aí das antigas, né? Esses pacientes usam o Zoladex praticamente a vida inteira, né? E essas medicações podem diminuir a intensidade de captação e, obviamente, se diminuir a captação de PSMA, né, do peptídeo, vai diminuir a eficácia também do tratamento, tá? Esse caso clínico aqui que acendeu num tumor board que a gente tem essa discussão, né? Então, foi um paciente de 63 anos que tinha um Gleason 8, um T2, que fez uma prostatectomia há 11 anos, se tornou resistente à abiraterona, que é um antiandrogênico de segunda geração, teve indicação de rádio, ele fez 6 ciclos de rádio 223 comigo, e após o rádio, o PSA dele começou a subir.
Então, ele fez um PET-PSMA aqui, já na intenção de indicar o tratamento com PSMA-lutécio. Então, a gente tinha essas metástases ósseas todas captando, né, intensamente no PET. Ele tinha um PSA nessa época de 10. E a oncologista achou que não era a hora ainda do PSMA-lutécio. Ela resolveu, até um pouco controverso isso, ela resolveu tratar o paciente com enzalutamida. Geralmente, quando o paciente é resistente à beraterona, nem todos os oncologistas aceitam usar a enzalutamida porque tem princípios, né, muito semelhantes. Então, é frequente o paciente que é resistente à beraterona também ser resistente à enzalutamida. Mas foi a opção do oncologista e, para nossa surpresa, esse paciente teve uma resposta completa, né? As lesões desapareceram no PET de controle e o PSA dele caiu para 0,4. E aí vem aquela discussão, puxa, esses pacientes estão usando drogas antiandrogênicas que diminuem a captação, né? A gente sabe, tudo bem, Dalton, o paciente, para ser elegível, ele tem que ser resistente à castração, mas o tumor é muito heterogêneo, as lesões fazem clones celulares que algumas talvez ainda mantenham a resistência à castração, né? E para ter uma eficácia, veio aquela discussão, será que a gente precisa suspender esses antiandrogênicos? Ou ainda, será que a gente precisa estimular esse tumor, como, por exemplo, usando um análogo da testosterona, como a gente faz no câncer de tireoide, usando o Tyrogen, usando o TSH recombinante? Então, vem várias discussões, acho que a gente tem muito que aprender ainda sobre a associação de antiandrogênicos, né, essa questão hormonal, com os resultados do PSMA-lutécio. Tem muito trabalho que ainda precisa ser feito. Como é que a gente faz o segmento desses pacientes, então? A gente faz, geralmente, o hemograma cada 2, 3 semanas. Acabo também pedindo um PSA, mas isso às vezes é um pouco de encheção, porque o PSA dá umas flutuadas, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, às vezes o paciente fica preocupado porque subiu um pouquinho, e às vezes isso não é muito conveniente, né? Enche um pouco a paciência, mas tem que deixar muito claro para o paciente que após a primeira, segunda aplicação, pode acontecer um aumento do PSA, é comum acontecer isso, tá? A função hepática e a função renal têm que ser monitoradas também, pelo menos a cada 6 ou 8 semanas. Como eu uso ciclos de 6 semanas, após 3 semanas do primeiro ciclo e dos outros subsequentes, o paciente volta no consultório comigo, a gente conversa, vê se está tudo bem com os exames e faz a elegibilidade para o próximo ciclo. E eu tenho sempre como meta fazer 6 ciclos, porque com 6 ciclos é que o Vision mostrou grande sobrevida global. A avaliação da resposta, então, a gente pode, do ponto de vista de imagem, usar a cintilografia pós-dose, as varreduras, né? O SPECT-CT eu não tenho usado de rotina, porque, como eu falei, demora muito mais e o paciente muitas vezes tem dor, não consegue mal fazer varredura, e eu acho que é muita judiação, não é uma informação que me faz falta ter essa imagem tomográfica toda vez que o paciente faz as aplicações do PSMA-lutécio, né? O PET-PSMA é recomendado repetir a cada 2, 3 ciclos. Isso é uma dificuldade, porque nem sempre, como eu falei, né, o PET-PSMA o paciente também tem que pagar do bolso, então nem sempre isso é factível. Eu acabo fazendo aí pelo menos 4 ciclos e depois repito o PET-PSMA, e se o paciente ainda não teve uma resposta satisfatória, eu faço os outros 2 ciclos. Tá? Eu tento aliviar um pouco o bolso do paciente, aí diminuindo o número de PETs de controle. E é conveniente também fazer uma segunda modalidade, que pode ser a própria tomografia do PET, uma ressonância, uma cintilografia ou um PET-FDG para rastrear lesões PSMA negativas. Na varredura pós-dose, ela é importante porque ela vai checar se o PSMA foi corretamente administrado, vai determinar, então, se o próximo ciclo será realizado, nos ajuda a avaliar a resposta e, quando disponível, fazer a dosimetria. Qual que é a eficácia do PSMA-lutécio? Bom, isso foi consagrado pelo estudo Vision, né, que foi publicado esse ano no New England e foi apresentado na ASCO, que mostrou esse ganho de sobrevida, uma redução de 38% do risco de morte nos pacientes que usam PSMA-lutécio. Também houve uma redução de 37% do risco de progressão radiológica. Então, os pacientes que usam PSMA-lutécio têm o menor risco de morrer e têm o menor risco de ter uma progressão radiológica. O PSA total, né, dos pacientes, aqui nessa curva azul, abaixo do zero, a gente tem o volume de pacientes que responderam, que tiveram queda de PSA, no grupo do PSMA-lutécio, e aqui em amarelo, abaixo do zero, aqueles que tiveram uma queda do PSA no grupo controle, que foi um grupo de cuidados paliativos. Vejam como o PSMA-lutécio é capaz de promover uma queda do PSA.
O slide da apresentação do Vision que mais me impressionou e que eu acho que é o que a gente tem que colocar na nossa cabeceira e reverberar, né, divulgar essa informação é justamente esse slide sobre a resposta, né, que isso é uma coisa muito rara com os outros tratamentos disponíveis para o câncer de próstata, principalmente, né, assim, nesse estágio de doença que a gente recebe dos pacientes, tá? Olha, quase 10%, 9% dos pacientes tiveram uma resposta completa no Vision. Quase 42% tiveram resposta parcial. E 35% doença estável. Então, a resposta objetiva, que é a soma aqui da resposta completa, parcial e estável, é de cerca de 86%. É um resultado muito bom para um tratamento oncológico para um paciente num cenário tão desfavorável, clinicamente tão desfavorável, né? E o trial australiano, que comparou o PSMA no teste com a quimioterapia, mostrou resultados semelhantes também, comparando aqui, então, aqui em vermelho, os pacientes que tiveram resposta, né? Os que usaram PSMA no teste, o volume de pacientes, né, a intensidade de resposta foi muito superior do que aqueles que fizeram a quimioterapia. Mesma coisa com relação à sobrevida livre de progressão radiológica. Qual o perfil de toxicidade do PSMA-lutésio, né? O que a gente mais observa na prática é um cansaço. Os pacientes se queixam muito de cansaço e foi realmente o mais frequente no Vision, tá? Há também uma supressão de medula óssea, isso não tem sido muito importante durante as aplicações, né? Pouquíssimos pacientes têm se queixado durante o tratamento de boca seca, de olhos secos, e as outras, assim, efeitos renais, nefrotóxicos, neoplasias secundárias, hemorragia intracraniana, eu nunca observei isso. O que a gente observa mesmo é uma queda, uma leucopenia, uma anemia, uma trombocitopenia, e o mais frequente de todos é uma fadiga. Muitas vezes uma fadiga que leva o paciente a ter uma certa astenia, o paciente fica com uma certa inapetência, né, aquela falta de vontade de se alimentar, enfim, é uma coisa relativamente frequente, né. Os tratamentos, os efeitos adversos mais graves no trial australiano, né, foram neutropenia, né, e trombocitopenia, que foram aqueles que preocuparam mais. Mas os mais frequentes, tanto no Vision quanto no australiano, foram aí boca seca, olhos secos, né, e alteração de paladar pode acontecer também, tá? Mas é mais frequente na quimioterapia. Quais são os padrões de progressão, né? Quando que a gente deve interromper o PSMA-lutésio? Isso é uma coisa importante e é ruim, né? A gente ter que decidir, optar por parar o tratamento, mas às vezes é necessário, né? Então, o surgimento de doença discordante, quando a gente está usando o PET-FDG, então se aparece um PET-FDG, uma lesões positivas no FDG, negativas no PSMA, essa é uma indicação de parar o tratamento. A outra indicação é quando o paciente tem uma progressão de medula óssea, né? Então, se a doença começa a avançar na medula óssea, é a indicação de suspender o tratamento. Surgimento de metástases hepáticas, a redução da expressão do PSMA, que pode acontecer, ou o aumento isolado do PSA. O aumento isolado de PSA não é critério de suspensão. Como eu falei, isso pode acontecer principalmente após os primeiros 2 ciclos. Quando postergar o próximo ciclo, né? Então, quando aquele paciente que tem algum efeito hematológico, a gente médio, faz o hemograma a cada 3 semanas, e o principal aqui é a trombocitopenia. Então, quando está abaixo de 150 mil, a gente pede para repetir o hemograma, as plaquetas, né? Pede para repetir o hemograma semanalmente. Abaixo de 100 mil e caindo, a gente tenta, a gente adia o tratamento e repete o hemograma. E quando as plaquetas começam a reagir, quando elas sobem acima de 75 mil e entram numa curva ascendente, a gente pode programar, então, o próximo ciclo. Então, o principal critério é a trombocitopenia dentro do hemograma, tá? Aqui é o caso clínico de um paciente, um dos pacientes que conseguiu fazer 4 ciclos com a gente, um paciente de 67 anos, com doença desde 2007, um Gleason, se não me engano, 3+4, que já tinha passado por diversos tratamentos, cabazitaxel, radioterapia, estava resistente à beraterona, já tinha usado também a docetaxel, ou seja, tinha feito já 2 tipos de quimioterapia, e começou a apresentar um aumento de PSA, está aqui a curva do PSA dele, o PSA era de 38,47, e ele fez, então, tratamento com rádio. Tratou com rádio, né? Aqui a cintilografia antes do rádio e após o rádio, a gente vê uma diminuição de captação de algumas lesões ósseas,
essa na coluna não respondeu também, mas as outras responderam. E esse paciente depois começou, como é uma história natural, né, começa a subir, terminou de fazer o rádio, começou a subir o PSA, então ele fez aqui um PET-PSMA que mostrou diversas linfonodomegalias mediastinais, né, e as lesões ósseas e alguns linfonodos, né, e lesões locorregionais captando o PSMA de uma maneira bem intensa, né. Então, nós indicamos o tratamento com PSMA lutécio para ele. Ele chegou a fazer 4 ciclos. Aqui estão as varreduras na projeção anterior, antes dos primeiros ciclos, né? Antes do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Vejam como aquelas lesões mediastinais, né? Aqueles linfonodomegalias mediastinais, que eram as lesões mais hipercaptantes no PET, tiveram uma boa resposta, tiveram uma redução progressiva da captação, e o que infere aí uma boa resposta metabólica, né? E aqui, olhando pela posterior, também as lesões na coluna, né, que diminuíram também a captação. Esse paciente tinha uma hidronefrose aqui à direita, a gente começou então a usar o diurético para tentar reduzir, porque ele se recusou a passar um duplo J aqui para aliviar essa hidronefrose, então nós usamos o diurético nesse paciente para evitar uma toxicidade renal maior para esse rim direito dele. Um outro caso, um paciente de 67 anos, um Gleason 3+4 também, uma longa história, super tratado, né, já tinha usado abiraterona, Zoladex, orquiectomia, RTU, tudo que vocês podem imaginar, e resistente a todos os tipos de quimioterapia, e aí veio então a indicação do PSMA lutécio, porque ele estava com PET-PSMA mostrando uma doença em progressão. Esse paciente tinha esses 2 PETs, né, então o PET que estava mostrando a progressão era esse do meio aqui, várias lesões ósseas, né, principalmente ósseas, ele tinha doença, e aí fez 3 ciclos de lutécio PSMA e a gente percebeu no PET de resposta, né, que a doença tinha avançado. Vejam aqui no fêmur como na medula óssea, na bacia, a doença teve uma progressão em medula óssea. Então, por esse motivo, a gente suspendeu o tratamento desse paciente, embora a doença tenha avançado no osso. Isso é bem curioso, né, porque a doença locorregional, vejam, na próstata, ele teve uma excelente resposta na lesão, na recidiva local, a doença praticamente desapareceu, mas no osso ela avançou e esse foi o motivo pelo qual esse paciente começou a desenvolver dor, tudo, e a gente suspendeu o tratamento dele com PSMA lutécio. Acontece, né? Essa era a curva do PSA dele, vejo que os tratamentos, ele chegou até a fazer uma 4ª dose, tá, gente? E o PSA até ficou meio que estável, assim, durante o tratamento, né? E quando a gente suspendeu, depois ele começou a disparar. Existem várias possíveis outras indicações de PSMA lutécio sendo estudadas, desde o uso neoadjuvante, né, uso upfront, logo no comecinho da doença, né, enfim, a gente ainda precisa aguardar, e inclusive a associação de PSMA lutécio com imunoterapia, com inibidores do reparo do DNA, né, inibidores da PARP, então, enfim, tem uma série de trabalhos muito interessantes que ainda estão correndo e a gente está aguardando esses resultados para poder saber como que a gente pode e quando a gente deve associar outras drogas com o PSMA lutécio. Não está passando aqui, agora foi. Uma coisa muito interessante que a gente tem feito hoje em dia, eu tenho feito ainda de uma maneira mais assim reservada, sem divulgar muito para médicos clínicos e pacientes, porque ainda estou me acostumando com essa ideia, mas existe um normograma que foi publicado na Lancet, né, esse ano, que a UCLA disponibilizou gratuitamente na internet, que a gente coloca alguns fatores de risco, né? Então, o tempo de doença, se o paciente fez ou não quimioterapia, o valor da hemoglobina e alguns dados de PET, o SUV médio, né, o número de metástases, se tem lesões pélvicas, linfonodais, se tem lesões ósseas, se tem lesões hepáticas, sim ou não. Então, você coloca os dados aqui, clica em calcular, e ele te dá um gráfico semelhante a esse. Então, esse é um paciente que veio aqui para a gente, para avaliar a possibilidade de tratar com PSMA lutécio, é um paciente que era um engenheiro, um paciente do SUS, não tinha dinheiro para pagar o tratamento, tinha uma história só de 3 anos de doença, né? Já tinha passado por todos os tratamentos que vocês podem imaginar disponíveis no SUS, inclusive quimioterapia e abiraterona, que ele conseguiu, não está disponível no SUS, mas ele conseguiu, mas chegou com esse PET, assim, com essa doença super extensa, né, quase um super scan, doença, você vê aqui nos números e nos ossos, nos fêmures, né, que a doença está ocupando quase toda a medula óssea e um PSA total de 165. Colocando os dados desse paciente no normograma,
a gente viu essas curvas aqui, né? Então, e essas probabilidades de resposta. Então, a probabilidade de sobrevida global, né, segundo esse normograma, em 12 meses foi de 78% e em 18 meses de 51%. A probabilidade de sobrevida livre de progressão de PSA, 76% em 3 meses e de 47% em 6 meses. E uma probabilidade de cair o PSA em qualquer nível de 45%. Esse paciente era engenheiro, né? É engenheiro, ainda está vivo, e ele olhou esses números e como ele ia ter que mexer muito, ia ter que vender imóveis, vender carros, tudo para fazer o tratamento, ele optou por não fazer, porque ele entendeu que o risco e o benefício não eram compatíveis, né? Pesava muito, ele ia ter que fazer um esforço financeiro muito grande para poder ter um benefício que era relativamente questionável. Fora do que, assim, paciente que tem esse tanto de doença, a gente tem um risco de toxicidade medular muito grande. Tem alguns trabalhos, o grupo australiano está dizendo que é seguro tratar, mas a gente fica com o pé atrás, porque esses pacientes com muita doença medular óssea podem ter uma depressão medular óssea durante o tratamento importante. Os trabalhos que eu recomendo na literatura são o Guideline Europeu, né, que está disponível na European, o tratamento, o Lancet, né, que publicou aí o Trial Therapy, do grupo australiano, o Trial Phase 2, e obviamente o Vision, que eu acho que todos conhecem, que foi publicado no New England. Né? Esses são os trabalhos básicos que todo mundo que usa o PSMA-Lutetium precisa ler, entender e guardar aí na cabeceira. Né? Então, para concluir, como eu falei no começo, uma boa seleção de pacientes é fundamental. Se a gente escolhe bem os pacientes, se a gente sabe falar não para o paciente que não vai ter uma boa resposta, os bons resultados a gente vai colher lá na frente. Nesse começo, né, no Brasil, como a indicação está sendo muito tardia, os resultados não estão sendo tão bons, pelo menos não na minha experiência. Né? É um tratamento simples e seguro, mas tem que ter todo aquele cuidado, aqueles protocolos que eu expliquei. A avaliação de resposta é um processo contínuo que começa desde lá do hemograma, das varreduras que a gente faz depois de cada tratamento, até o PET-PSMA. Né? O maior desafio na minha rotina é a cobertura pelas fontes pagadoras. Né? Assim, 90% dos meus pacientes não pagam do bolso, eles judicializam, aí o juiz lá obriga a operadora a pagar, isso sempre é um constrangimento, porque a operadora de saúde também é nosso cliente, né? E isso é uma coisa muito delicada e que tem que ser feito com muito cuidado. E no futuro, o que eu vejo é que a gente precisa otimizar o timing, né? Os intervalos que a gente utiliza o PSMA-Lutetium e como que a gente vai associar contra as drogas, né? Esses trabalhos de associação contra as drogas precisam nos dar segurança para associá-las sem risco para o paciente e com melhor benefício para o controle oncológico. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, e aí estou disponível para vocês fazerem perguntas e abrir para discussão. Rafael também, se quiser já responder aí quando que vamos ter um PSMA marcado com emissora alfa, aquele paciente que teve uma progressão, nossa, ele queria muito isso, eu falei para ele que queria ter que ir para a Alemanha, ele não quis, e aí não tinha dinheiro para isso, enfim. É uma coisa que é triste, né? Esses pacientes a gente vê tantas vezes que acabam ficando nossos amigos, entendeu? A gente dá o telefone, o WhatsApp, enfim, são situações às vezes dramáticas e ter talvez na manga o PSMA marcado com emissora alfa no futuro vai ser muito legal. Fantástico, doutor Dalto. Bom, respondendo já esse estímulo do Dr. Dalto, nós tivemos agora, faz 40 dias atrás, nós tivemos na Alemanha, exatamente vendo essa questão do actínio PSMA, doutor Dalto. E já evoluiu bastante a discussão sobre dose, sobre a questão da toxicidade. Claro, ainda existe vários trabalhos avaliando isso. Pela questão da radiomarcação, o protocolo de marcação, controle de qualidade também já está bem desenvolvido. E nós estamos exatamente agora conversando com um parceiro que vai fornecer o isótopo, certo? Para que a gente possa fazer todo o planejamento. A ideia nossa é que a gente inicie no primeiro quarto de 2022 um estudo de bancada, ainda de bancada, validando toda essa metodologia de marcação, controle de qualidade, estabilidade radioquímica, etc. A ideia, obviamente, olhando para colocar dentro da cadeia de radiofarmácia centralizada. E também a gente tem que
inevitavelmente fazer aí um trabalho multicêntrico, realmente para criar essa curva de conhecimento em relação ao PSMA actínio. Mas tem que ser mais um radiofármaco nesse arsenal de radiofármacos para a questão do teranóstico no tumor de próstata. Então, a gente está trabalhando mesmo. A questão do fornecedor e do preço ainda é uma questão que a gente está analisando. Certo? Não adianta nada também nós trazemos uma tecnologia como essa, se o próprio teste PSMA, que já tem hoje uma cadeia de suprimento muito mais bem organizada, estamos falando de preços extremamente elevados, aí, ainda mais com uma questão de não ter o reembolso ainda, e não está no rol da ANS. Então, essa questão da sensibilidade do custo também é muito importante. Mas a gente vai, com certeza, aí, trazer nos próximos 4, 5 meses aí uma atualização sobre esse projeto. Eu, particularmente, fico impressionado com os resultados do Actino PSMA. Impressionado. É importante a gente saber que isso está no radar de vocês, né? Porque os pacientes às vezes precisam de alguma esperança, né? Então, isso já muitas vezes já basta saber que em algum momento vai estar disponível. Perfeito. E mais uma vez, doutor, parabéns pela didática da aula. Realmente, eu como não médico aqui, realmente, eu estava recebendo o WhatsApp de vários amigos que estão aqui no webinar dizendo realmente parabenizando pela didática da apresentação. Parabéns. Obrigado. Maiara, por gentileza. Temos uma pergunta aqui do Cláudio Mesquita, direcionada ao Dr. Dalton. Primeiramente, ele gostaria de colocar aqui parabéns pelo seu trabalho. Minha pergunta é com relação às recomendações de radioproteção após a alta. Quais são as medidas após a alta? Quanto tempo para retornar ao trabalho, ao convívio familiar? E ele encerra aqui agradecendo. Ok. Bom, na prática clínica, esses pacientes, muitos deles já são aposentados no trabalho. Então, assim, a volta à rotina familiar, né? Assim, praticamente 100%, tá? Eu ainda não atendi nenhum paciente que estivesse trabalhando regularmente e que fizesse tratamento. Até porque muitas vezes, como eu falei, a indicação muitas vezes é tardia, são pacientes que têm dores, que têm dificuldade de locomoção, tudo. Como o procedimento todo demora 3 ou 4 horas e eu faço a varredura no mesmo dia, as medidas que a gente faz de dosimetria, né, com Geiger Miller a 2 metros lá, invariavelmente são menores do que aquelas recomendadas pela CNEM. Então, assim, não teve nenhum paciente que eu precisei internar por motivo de radioproteção. A gente libera por 5 dias para aqueles cuidados de radioproteção básicos do iodo, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, dar descarga 3 vezes, não dormir na mesma cama, evitar contato com gestante, com criança de colo, enfim. São as mesmas recomendações do iodo, só que por intervalo de 5 dias que a gente tem recomendado. E obrigado, Cláudio, pelo elogio e pela pergunta. Maiara, mais alguma pergunta? A Sara conseguiu mandar para a gente aqui a pergunta dela para o Dr. Dalton, se o senhor tem feito PET, PSMA e FDG para comparar. Não tenho feito. O principal motivo é porque, assim, ainda não me deparei com nenhum paciente que tivesse uma lesão na tomografia do PET da CT-PSMA que me levasse a questionar se esse paciente tinha muitas lesões PSMA negativas, né? Como eu falei, uma das principais barreiras que o paciente que chega no consultório, que precisa fazer um PET PSMA, muitas vezes é que ele tem um PET PSMA muito antigo, ou que ele não tem o PET PSMA e precisa pagar para fazer um outro, né? Esse paciente já tem que pagar para o advogado, né? Então, é um paciente que tem muitos custos, né? E ainda pedir um PET PSMA, um PET FDG, ele tem que pagar o advogado, ainda tem incerteza se o juiz vai autorizar o tratamento dele ou não. É uma rotina financeiramente pesada para o paciente, né? Então, eu ainda não me deparei com nenhum paciente, eu acho que em algum momento eu vou precisar fazer um PET FDG e vou ter que convencer o paciente de que aquilo realmente é necessário, mas ainda não senti essa necessidade. Eu acho que dá para trabalhar só com PET PSMA. Como eu falei, se a gente extrapolar isso, né, e conversar com os oncologistas clínicos, fala, puxa, eu estou com dificuldade de eleger o paciente ao tratamento com PSMA Lutécio porque eu estou com dificuldade de que eles façam o PET PSMA, o paciente não tem dinheiro, ou enfim, não está disponível, e vem à tona aquela discussão que aconteceu na ASCO, né? Os oncologistas falam, escuta, 85% dos pacientes no Vision
eram PSMA positivos, para que pedir PET-PSMA? Vamos dar logo esse remédio para o paciente e para com isso, né? E cai um pouco aquele nosso conceito de teranóstico, né? Nós, médicos nucleares, poxa, como é que eu vou tratar uma coisa que eu não vi que está captando? É muito esquisito, né? Então, acho que isso não pode acontecer. Então, assim, na minha prática, o que eu exijo é um PET-PSMA recente, e muitos dos pacientes já vêm com esse PET, e se ele não tem um recente, eu peço para repetir. Mas o PET-FDG ainda não sentia necessidade, não vi, por exemplo, lesões hepáticas ou lesões ósseas que fossem fracamente positivas no PSMA e que me suscitassem essa dúvida do paciente eventualmente não ser elegível. Tá? Dr. Dalton, mais uma vez, agradeço imensamente pela disponibilidade e pela qualidade do webinar, da apresentação, certo? Realmente, sem palavras para agradecer, e pela didática. Acho que foi uma apresentação que conseguiu gerar aí conteúdo para médicos nucleares, biomédicos, físicos. Eu até estimulo essa discussão com os físicos, né, nessa questão da dosimetria. Acho que tem um espaço interessante no mundo do teranóstico para a questão da física e a discussão da dosimetria. Tem a questão de quem vai pagar, mas acho que realmente gera um valor importante, certo? E, mais uma vez, agradeço imensamente. Maiara, pode botar o último slide, por gentileza? Deixa eu falar, com relação à dosimetria, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear criou um grupo de estudo de médicos nucleares e físicos que estão debatendo aí essa necessidade de como fazer para incluir isso no rol da ANS, para se tornar a dosimetria um procedimento reembolsável. Esse é o principal desafio, né? Porque enquanto não for reembolsável, como é que você vai pagar aquela fortuna que custa o software da dosimetria? Como que você vai pagar, custear, justificar o custo de um SPECT-CT, que é muito mais caro do que um SPECT, né? Então, acho que essa é a pedra fundamental para que a dosimetria caia na nossa rotina. E ela é fundamental, porque se você for ver um paciente que tem lá meia dúzia de metástases e outro que tem o esqueleto todo tomado, eles têm, né, doenças que merecem doses diferentes, cuidados diferentes, e isso a gente, infelizmente, não tem feito. A gente tem usado o protocolo padrão. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, obrigado, doutor Dalton, mais uma vez. Realmente, esse é um projeto que a gente pode aí, inclusive, temos interesse de apoiar e colaborar nessa discussão sobre a dosimetria. Realmente é uma área que a gente está olhando também. Bom, para finalizar, pessoal, a Sociedade Brasileira está promovendo, agora, dia 15 de dezembro, um webinar, olhando para o movimento do dezembro laranja, do câncer de pele. Então, a RPH está apoiando o evento da Sociedade Brasileira, os webinars já conhecidos da Sociedade Brasileira, onde vai ser abordado o Rênio 88 no tratamento de câncer de pele, certo? É uma tecnologia que nós já apresentamos no ano passado no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, inclusive quando trouxemos a experiência da Itália, da África do Sul e da Austrália. Evoluiu bastante esse projeto e nós estamos, então, convidando a visão do médico nuclear sobre a tecnologia do Rênio 88 no tratamento de câncer base celular. Vamos trazer também a visão da física, certo? De como fazer a parte do licenciamento, toda a questão da discussão do plano de proteção radiológica e de toda a infraestrutura necessária para que o serviço possa desenvolver essa tecnologia. E trazer, então, um pouco mais de atualizações sobre como está esse projeto, como é que está o andamento. Nós evoluímos muito com a empresa Oncobeta, conseguimos aí a Oncobeta transferiu a tecnologia para que seja fabricado o carpou, ou seja, a caneta que tem a resina de Rênio 88, que era fabricada fora do Brasil, inviabilizava a logística, inviabilizava a terapia por causa da logística, então a gente conseguiu fazer essa transferência de tecnologia. Então, realmente é um prazer nosso da IPH e da GSH Corp patrocinar o evento da Sociedade Brasileira, porque a gente sempre acha que a Sociedade Brasileira tem que ser e está sendo um vetor de conhecimento importante. Então, mais uma vez, obrigado a todos pelo público participante. São 8h15, agradeço a paciência. Dr. Dalton, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Forte abraço. Tchau, pessoal. Obrigado.